Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um ótimo jogador, um dos artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, uma das situações mais icônicas do Brasil nessa atual temporada, que é o Guilherme Bissoli, 25 anos de idade. Na última Série A do Brasileirão com a camisa do Avaí, foram 14 gols marcados em 32 partidas. O Goiás tentou o Bissoli em pelo menos duas ocasiões, a última delas antes do fechamento da janela de transferências aqui no Brasil, já no final do mês de abril. O Goiás não conseguiu tempo hábil para a inscrição do jogador. A princípio, o Atlético Paranaense queria renovar o contrato do Bissoli, onde encerra já em dezembro dessa atual temporada de 2023, antes de um novo empréstimo para um outro clube do futebol brasileiro, já que, se ele novamente se destacasse, ele já poderia firmar um pré-contrato, inclusive já pode, a partir do dia 1º de julho dessa atual temporada de 2023. Então, como não houve essa renovação, o jogador ficou emperrado, encostado no Atlético Paranaense e também se treinando em separado. E como, por exemplo, a janela de transferência aqui no Brasil, ela só reabre para equipes da Série A e também da Série B no próximo dia 3 de julho. Caso o jogador fosse optar por uma equipe dentro do futebol nacional, teria que ser, por exemplo, das séries C ou D do Campeonato Brasileiro. E aí não faz muito sentido para o jogador, que foi um dos artilheiros, entre os 5 maiores artilheiros da Série A do ano passado, por exemplo, fechar com outra equipe atualmente da Série C do Brasileirão, sem considerar também o poderio financeiro das atuais equipes. E outro ponto também é que o Atlético Paranaense demorou muito para negociar o jogador. Desde o primeiro momento, quando ele retornou de empréstimo do Avaí para o Furacão, o técnico Paulo Turra já deixou claro que não gostaria de contar com o Bissoli dentro do seu elenco. O Atlético inicialmente queria negociar ele em definitivo, até surgiu ali um interesse do Vasco da Gama, depois acabou desistindo com a chegada do novo técnico de Portugal, enfim, outras especulações do futebol europeu. Acabou que isso não chegou de uma proposta que agradasse o Atlético Paranaense. Depois até começou a pensar, por exemplo, em um empréstimo, porém ter essa renovação de contrato, obviamente para não perder o jogador de graça, e a princípio é isso que vai acontecer ao final do ano. E olha lá, assim, uma situação tão icônica, porque é um jogador jovem, 14 gols na última Série A, já teve também bons números, por exemplo, pelo Atlético Paranaense em 2020 e também na temporada de 2021, e até agora nessa atual temporada de 2023 nem sequer ficou no banco de reservas em nenhuma partida, não jogou bola pelo Atlético Paranaense e também não foi emprestado por qualquer outro clube. Então, pelo menos nesta última negociação por parte do Goiás, nesse interesse do Verdão, era que o Atlético gostaria de renovar o contrato. Não teve tempo hábil, o Goiás até vendeu o Nicolas, existia uma expectativa de chegar um outro centroavante. A tendência é que isso aconteça sim na metade do ano, até porque tanto o Edminho quanto também o Paulo Rogério já garantiu que o Goiás fez uma reserva financeira para contratações na metade do ano. Como eu falei, essa segunda janela de transferências aqui no Brasil, que reabre no dia 3 de julho até o dia 2 de agosto para contratações, visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que chegue aí pelo menos um zagueiro, um defensor, acredito ser uma posição bastante escassa, mais um meio campista, não é uma posição descartada, e pelo menos mais 2 atacantes. Acho que a gente pode imaginar, pelo menos nesse atual cenário, umas 3 ou 4 boas contratações na metade do ano, sem considerar também a saída de outros jogadores, já que reabre a janela de transferências para clubes da Série A e também da Série B do Brasileirão. Pode ser boas alternativas para os outros atletas encostados no Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Guilherme Bissoli, o Goiás que não tem nenhum outro centroavante que vem entrando com frequência e mantendo, por exemplo, o mesmo nível competitivo do Matheus Peixoto. Acho que é uma posição muito carente e que necessita de reforço.